Nesse bloco, vamos ver como lidar com os casos em que várias fontes de incerteza agem ao mesmo tempo no processo de medição. Em essência, o procedimento é bem simples: identificar as fontes de incerteza, quantificar as contribuições sistemáticas e aleatórias de cada uma e combiná-las. Para isso, nós vamos organizar nosso trabalho em 8 passos. O primeiro passo envolve analisar e entender o processo de medição. Segundo passo, identificar as fontes de incerteza que agem sobre esse processo. No passo 3, estimar a correção de cada fonte de incertezas. No passo 4, calcular a correção combinada. O quinto passo envolve estimar a incerteza padrão de cada uma das fontes de incerteza. No passo 6, elas são então combinadas e determina-se também o número de graus de liberdade efetivos. Finalmente, no passo 7, calcula-se a incerteza expandida e no derradeiro passo se exprime o resultado da medição. Vamos estudar em detalhes cada um desses passos na sequência. Para que seja possível estimar com confiabilidade a incerteza da medição de um processo mais complexo, é importante que nós comecemos entendendo esse processo. Compreenda todos os fenômenos envolvidos no processo de medição, busque informações complementares na bibliografia técnica, em catálogos, em manuais, converse com pessoas que já lidaram com aquele assunto, procure entender o que se passa por trás desse processo de medição. Se for necessário, você pode inclusive fazer alguns experimentos auxiliares para melhor entender o comportamento do processo. No passo 2, teremos que identificar as causas das fontes de incerteza. Onde procurá-las? Algumas ideias aqui. O próprio sistema de medição, certamente, por ser imperfeito, dá origem a uma série de fontes de incertezas. O procedimento de medição, que você mede várias vezes, se você corrige ou não os erros sistemáticos, por exemplo, isso tem uma influência sobre a qualidade do resultado. As condições ambientais, dando destaque para a temperatura, a definição do mensurando, quando ele é invariável ou é variável, os caminhos são diferentes, e o operador. Cuidado, a acuidade do operador também tem um impacto sobre a qualidade do resultado da medição. Tudo isso influencia nas incertezas do resultado da medição. Para organizar o trabalho, recomendamos que você adote um símbolo para cada uma das fontes de incerteza. E com isso nós começamos a preencher essa tabela, que nós chamamos aqui de balanço de incertezas. Nela é importante descrever o processo de medição, a unidade de medida utilizada, e nós temos para cada uma dessas linhas informações relativas a cada uma das fontes de incerteza. O símbolo, a descrição, as componentes sistemáticas, as componentes aleatórias, e no final nós temos os elementos combinados, a correção combinada, a incerteza combinada, e finalmente chegaremos na incerteza expandida. Vamos preencher essa tabela aos poucos. Nesse momento, vamos colocar aqui os símbolos para cada fonte de incerteza e uma descrição que deixe claro que fonte de incerteza é essa. No passo 3, vamos estimar a correção de cada fonte de incerteza. Para chegar nisso, é importante que a gente analise o fenômeno, entenda o que pode gerar erros sistemáticos, reúna informações pré-existentes, se você tem dados de experimentos anteriores, de catálogos, se necessário, faça experimentos novos, e pode ser conveniente você estimar a correção para um bloco de fonte de incertezas cuja separação seja difícil ou até inconveniente. Você pode analisar então em conjunto. E, finalmente, estime o valor da correção que deve ser aplicada no processo de medição, nas condições em que a medição é feita, e exprima essa correção na unidade do mensurando. O valor da correção, então, é colocado nesses campos aqui, onde estão os efeitos sistemáticos. O passo 4, calcule a correção combinada. É muito simples, é só somar algebricamente, obviamente respeitando os sinais. E a correção combinada é colocada nessa posição aqui da tabela. O passo 5 envolve a determinação da incerteza padrão de cada fonte de incertezas. Existem dois caminhos estabelecidos no ISO-GAN
para calcular a incerteza padrão. Os caminhos chamados procedimentos estatísticos, que são referidos nesse guia como tipo A, eles consistem basicamente em fazer medições repetidas e estimar a parcela aleatória através do desvio padrão de N medições repetidas. E com isso calcular o desvio padrão da amostra, que aqui em metrologia é chamado de incerteza padrão. O número de grau de liberdade vai ser o número de medições repetidas menos 1. Quando o mensurando é invariável e é determinado pela média de m medições repetidas, a incerteza padrão que nós vamos usar é a incerteza padrão da média. Ela é calculada dividindo a incerteza padrão pela raiz quadrada do número de medições repetidas efetuadas. E o número de grau de liberdade é m menos 1. Quando o mensurando é variável e é determinado a partir da média de m medições repetidas, a incerteza padrão ela deve ser estimada como sendo a própria incerteza padrão das medições repetidas. Nós não devemos dividir por raiz quadrada de m nesse caso. O nosso objetivo é avaliar a faixa de variação do mensurando e não determinar o intervalo de confiança da média. Então, quando o mensurando é variável, não dividimos por raiz de m. Existem procedimentos não estatísticos para determinar a incerteza padrão. São referidos no guia como procedimentos tipo B. Como se chega neles? Através de uma dedução analítica do fenômeno, nós vamos ver um exemplo daqui a pouquinho, ou a partir de informações históricas pré-existentes. Alguém já avaliou isso no passado, vamos nos basear nessa informação. Especialistas também podem nos dar algumas dicas e informações extraídas de catálogos técnicos e relatórios de calibração. Para estimar a incerteza padrão através de procedimentos tipo B, nós estabelecemos um tipo de distribuição de probabilidade. A escolha depende da natureza do fenômeno. Se a componente aleatória apresenta uma distribuição uniforme ou retangular, variando de menos A até mais A, a incerteza padrão vem lá das fórmulas da estatística, que é A sobre raiz de 3. E vamos dar um exemplo envolvendo esse caso. Vamos dar um exemplo baseado na resolução de um indicador digital. O indicador digital apresenta valores que mudam de forma escalonada. Existe um passo aqui que é o incremento digital ou a resolução. Como a resposta dele se afasta da ideal, que seria uma linha contínua, nós teremos regiões com erros negativos, regiões com erros de arredondamento positivo. Se nós calcularmos curva de erros, nós vamos ver que ela tem esse formato. Ela varia entre menos resolução sobre 2 até mais resolução sobre 2. Esse tipo de comportamento é bem modelado por uma distribuição uniforme, cujos limites são de menos R sobre 2 até mais R sobre 2. Se nós calcularmos, então, a incerteza padrão, ela resulta em R, que é o valor da resolução, dividido por 2 raiz de 3. Podemos ter casos em que a distribuição de probabilidade é triangular. Se assim for, a incerteza padrão é calculada por essa fórmula, onde menos A mais A é a faixa de variação. Podemos também lidar com fontes de incerteza que se distribuem de forma gaussiana ou normal. Nesse caso, se nós considerarmos uma faixa de variação aqui que vai de menos 2 vezes o desvio padrão até mais 2 vezes o desvio padrão, vai abranger 95,45% do total, nós teremos então a incerteza padrão será exatamente igual ao desvio padrão dessa distribuição, que é metade do valor de A. E nos casos em que lidamos com sinais senoidais, o que é típico de ruídos, é mais comum modelá-lo através da atribuição tipo U. Ela tem essa característica e a incerteza padrão é calculada por essa expressão que aqui está. Quando assume-se que a distribuição de probabilidades é perfeitamente conhecida, matematicamente nós temos que atribuir a infinito o número de graus de liberdade associado. Conhecendo então os valores de A, o tipo de distribuição, se é retangular, normal, triangular ou nós podemos calcular para cada caso a incerteza padrão e exprimir aqui o número de graus de liberdade.
O passo 6 envolve calcular a incerteza padrão combinada e o número de graus de liberdade efetivos. A estimativa da incerteza padrão combinada segue a regra da combinação das variâncias se essas fontes de incerteza forem estatisticamente independentes, o que é muito comum. Então, é suficiente nós somarmos o quadrado da incerteza padrão de cada uma das fontes de incerteza para determinar o quadrado da incerteza padrão combinada. Para completar o cálculo, é ainda necessário determinar o número de graus de liberdade efetivos. Ele é interpolado a partir do número de graus de liberdade de cada uma das fontes de incerteza. São também consideradas as incertezas padrão elevada à quarta potência. Essa é a equação de Welch-Satterwhite. E muitas vezes essa conta não resulta no número inteiro. A recomendação que se dá é que adote o número inteiro imediatamente abaixo. Isso vai aumentar o valor do coeficiente t-student, favorecendo a segurança. Com a incerteza padrão combinada, nós preenchemos esse campo aqui da tabela e o número de grau de liberdade efetivos vem para essa posição. No passo 7, calculamos a incerteza expandida. A conta é simples, pegamos o coeficiente de student para 95,45% de probabilidade e utilizando o número de graus de liberdade efetivo. E multiplicamos a incerteza combinada por esse número. O resultado vem para cá, para este campo da tabela. Finalmente, o último passo, vamos exprimir o resultado da medição. Basicamente, vamos pegar a indicação média, somar a correção combinada e somar e subtrair a incerteza expandida. Não devemos esquecer de aplicar as regras de compatibilização de valores que vimos anteriormente. Não esqueça: conhecimento, honestidade e bom senso.